Você sabe quais são os 7 dons do Espírito Santo? Assista e Os conheça. 7 dons do Espírito Santo são sabedoria, inteligência, conselho, fortaleza, ciência, piedade e temor de Deus. Ok? Vamos agora meditar cada um desses dons. O primeiro dom, o dom do entendimento. O dom do entendimento, o Espírito Santo faz com que a nossa inteligência entenda de maneira lúcida, sem deturpações nem erros, o significado autêntico das verdades reveladas por Deus, transmitidas pela tradição apostólica, estampadas na Bíblia e conservadas e interpretadas fielmente pelo magistério da igreja. Então olha que bonito, esse dom do entendimento é Deus te dando inteligência para você entender de maneira lúcida a verdade de Deus. Então por que muita gente tem dificuldade de entender a verdade de Deus? Está faltando o dom do entendimento. Está faltando se abrir à palavra. Está faltando se abrir ao Espírito Santo. Então sem este dom podemos até recitar orações e ler versículos bíblicos, mas sem compreender. Então nós precisamos muito do dom do entendimento, para a gente entender qual é a verdade de Deus, para a gente entender a Bíblia, para a gente entender uma pregação. Então quantas pessoas escutam uma pregação e elas entendem tudo o contrário? Sem este dom nós podemos interpretar erroneamente, adaptando as verdades ao nosso gosto, desejos e paixões, sobre o pecado, sobre o matrimônio, sobre tudo na vida. Então o dom do entendimento é para você entender a Bíblia, as verdades de Deus. Mas o dom do entendimento é também para você não interpretar errado, interpretar do seu jeito. Então você lê a Bíblia e você interpreta a Bíblia do seu jeito, conforme você quer. Vamos para outro dom. O dom da piedade. O que é o dom da piedade? O dom da piedade é o dom que cura a dureza do nosso coração e o abre à ternura com Deus. Um dom que cria em nós sentimentos de carinho filial e de profunda confiança em Deus e a quem vemos como Pai providente e bom. Quem falou isso foi o Papa João Paulo II. Então você fica com o coração mais aberto a Deus. O teu filho está com o coração duro, o teu marido está com o coração duro, tua esposa está com o coração duro, está faltando para ele o dom de piedade. Se a pessoa tem um dom de piedade, ela cura essa dureza do coração. Então ela vai se abrir à ternura do amor de Deus. Ela vai começar a ter então, o que é o dom de piedade? Você vai começar a ter com Deus um carinho filial, uma relação de filiação. O dom da piedade nos leva a mais sincera e piedosa oração. Então o dom da piedade faz você rezar melhor, porque você vai tratar Deus como Pai. O dom da sabedoria é um conhecimento das coisas de Deus impregnado de amor. E quem vai falar isso também é o João Paulo II. Então veja bem, o dom do entendimento vai fazer você compreender as coisas. Agora o dom da sabedoria é o seguinte, é um conhecimento, você vai conhecer as coisas de Deus, mas impregnado de amor. Então é aquele conhecimento que você conhece, mas você ama, sabe? É aquele conhecimento saboroso. Então porque assim, você pode ler a Bíblia, beleza, você sabe, eu sei tudo da Bíblia, só que aquele conhecimento seco, aquele conhecimento somente intelectual, aquele conhecimento que não faz você amar a Deus. Não, o dom da sabedoria vai fazer você ter conhecimento das coisas de Deus, mas impregnado de amor. Então à medida que você conhece, aí você ama mais. Graças ao qual a nossa alma ganha familiaridade cordial com as realidades divinas e chega a ter delas um conhecimento amoroso, saboroso, delicioso e feliz. Então o dom da sabedoria é maravilhoso. Então não é uma sabedoria de conhecimento teórico. Então quando a gente diz o dom da sabedoria, o dom do Espírito Santo, o dom da sabedoria, não é conhecimento teórico. Porque é o que eu falei, o conhecimento teórico às vezes é muito frio. Então tem gente aí que sabe muito de Bíblia, sabe muito de igreja, sabe, mas é frio. É apenas teórico. O dom da sabedoria faz você ter um conhecimento, mas amar aquilo que você conhece. Vamos para outro dom, o dom da ciência. O que é o dom da ciência? Papa João Paulo II também nos explica. O Espírito Santo nos dá a conhecer o verdadeiro valor das coisas criadas na sua relação com o Criador. Gente, olha que fantástico esse dom. Então nós temos que aprender a nos relacionar com o Criador. Nós temos que aprender a nos relacionar com as coisas que Ele criou. Então tem gente que está se relacionando errado com a criação. Então o Espírito Santo, através do dom de ciência, dá a você o verdadeiro valor das coisas criadas na sua relação com o Criador. Ou seja, o sentido autêntico que as coisas do mundo têm aos olhos de Deus. Então qual é o sentido do sexo? Quem tem um dom de ciência vai entender. Qual é o sentido do casamento? Quem tem um dom de ciência vai entender. Qual é o sentido de toda a criação das árvores, dos animais? Quem tem o dom de ciência vai compreender.
Você entende? Então é uma ciência de Deus, que você vai compreender as coisas com o olhar de Deus. Claro, tem a ciência humana. Mas muitas vezes a ciência é uma ciência soberba, que está ultrapassando os seus limites. Cuidado, meu irmão, cuidado para você não achar que tudo que a ciência faz, a ciência humana, ela está indo no caminho certo, tá? Tem muitas coisas que a ciência tem feito que está ultrapassando os seus próprios limites. No sentido de respeito ao que Deus criou. O que é o dom do conselho? Papa João Paulo II. Mediante esse dom, o Espírito Santo enriquece, aperfeiçoa a virtude da prudência, necessária para fazer as escolhas e os planos certos. Meu Deus, esse dom aqui é importantíssimo. Sabe, na vida você vai ter que escolher, na vida você vai ter que ter os planos certos. E o que vai te ajudar a fazer os planos certos, a tomar as decisões certas? É o dom de conselho. Para tomar as decisões acertadas, dom de conselho. Então quando você precisar tomar uma decisão, você pode pedir: Jesus, dai-me o dom do Espírito Santo, o dom de conselho. É como se fosse o Espírito Santo te aconselhando a coisa certa a fazer. O que significa o dom do temor? Papa João Paulo II disse: não significa medo irracional, mas sentido da responsabilidade e da fidelidade à lei de Deus. Então não é medo, mas responsabilidade. Sim, quem teme a Deus não quer ofendê-lo. Então veja, não é medo, mas se eu amo a Deus, se eu temo a Deus, eu não quero ofendê-lo. É o próprio amor de Deus que se faz com que a alma se preocupe de não causar desgosto a Deus amado como Pai. Então temor a Deus não é que eu tenho medo, mas é que eu amo tanto Ele, que eu não quero ofendê-lo. Vamos para o último dom, que é o dom de fortaleza. O que é o dom de fortaleza? O dom da fortaleza é o dom que nos torna capazes de assumir com coragem as lutas necessárias para levar uma vida cristã santa. Ah, como a gente precisa desse dom. O dom da fortaleza é o dom que te traz coragem para enfrentar a vida, para enfrentar os problemas, para enfrentar as dificuldades, para enfrentar a cruz. Então, por exemplo, quando Jesus falava para os apóstolos que ele ia morrer, que ele tinha que enfrentar a cruz, aí o Pedrão falava para Jesus: não, eles tinham medo, eles não tinham, né? Quando Pedro é confrontado com aquela mulher que pergunta para ele: você não é um dos apóstolos? E ele fala: eu não conheço ele não. O que faltava para Pedro? Pedro faltava coragem, faltava fortaleza. O que Pedro precisava era do dom de fortaleza. E é tão bonito, né? Porque aí Pedro, depois da morte e ressurreição de Cristo, Pedro recebe o Espírito Santo no cenáculo. O que acontece depois? Pedro começa a pregar nos telhados. O que Pedro recebeu? Dom de fortaleza. Agora Pedro não tem mais medo, Pedro tem coragem, Pedro enfrenta. Este Jesus que vocês crucificaram, ele aponta o dedo e fala: esse Jesus que vocês crucificaram, ele está vivo agora. E aí falavam que ia prender Pedro, e Pedro não estava nem aí, Pedro continuava pregando. Sabe o que faz isso acontecer? Dom de fortaleza. Nada para a pessoa. Agora que se ela está na verdade, se ela está em Deus, se Deus está pedindo para ela fazer, ela faz. Ela não tem medo da cruz, Vou prender você, Pedro, que prenda. E ele continuava pregando. Aí prendia Pedro, aí vinha um anjo, libertava Pedro da prisão. Quando terminava, sabe o que ele fazia? Continuava pregando de novo. Por que os caras queriam naquela época? Os caras queriam fazer o seguinte: olha, vamos intimidar, vamos prender o líder, vamos prender Pedro, que é o líder, e se a gente prender o líder, os outros vão parar de pregar. Aí se a gente prender o líder, ele não vai pregar de novo. Que isso? Nada parava aqueles homens, porque eles tinham o dom da fortaleza, eles tinham coragem. Então prendia Pedro, os outros não paravam de pregar, porque Pedro estava preso. E depois que Pedro saiu da prisão, ele começou a pregar de novo. Meu Deus, é impressionante. Esse é um resumo. Eu tenho certeza que valeu muito a pena esse resumo, onde muitos de vocês diziam: Frei, você falava dos dons, mas não sabe o que era. Agora você está falando, agora eu sei o que é cada dom e quanta gente precisa deles. Eu repito, os apóstolos eram covardes, os apóstolos não tinham entendimento, os apóstolos não tinham sabedoria, mas depois que eles receberam o Espírito Santo, eles receberam os 7 dons. E tudo mudou. Então, ou seja, nós também precisamos dos 7 dons do Espírito Santo. Eu termino lendo o Catecismo da Igreja Católica de novo, 1830. A vida moral dos cristãos é sustentada pelos dons do Espírito Santo. Estes são disposições permanentes que tornam o homem dócil para seguir os impulsos do mesmo Espírito. É muito importante o que a gente viu aqui hoje. Amém? Mande essa pregação para alguém. Muita gente está precisando entender. Muita gente está precisando dos dons do Espírito Santo na sua vida.